Olá, amigos e amigas. Estamos em mais um episódio do Escape Podcast, 10º episódio, né? Uma ilustre figura, né? Uma presença nobre aqui no nosso episódio. E espero que essa conversa ela seja mais do que agradável, né? Seja também de muito conhecimento, de muito respeito, né? E de muita referência pela pessoa que é. Mas antes de eu passar aqui para o dar as boas-vindas ao meu convidado, eu gostaria que você, né, que sempre nos acompanha, vá lá, dê seu like, compartilhe esse conteúdo e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante, né, para potencializar esse conteúdo. Eurico Pacífico, seja bem-vindo, meu amigo. Meu craque, Carlos Ferro. Obrigado, né, por aceitar o nosso convite, né, de contribuir aqui com com o nosso podcast. E fique à vontade. Bom, boa noite, Carlos Ferro. Eu queria primeiramente agradecer. É um prazer muito grande poder fazer parte desse trabalho que você vem fazendo. Por sinal, a repercussão, eu ia falar aqui no Maranhão, mas hoje pelas redes sociais não é só no Maranhão, né? No Brasil todo. Repercussão muito boa do teu trabalho. Eu poder participar da 10ª edição, ou seja, 10º episódio, é algo importante pra caramba e eu acompanho o teu trabalho. Sei que você milita no futebol há muitos anos, como atleta, como técnico, e esse trabalho que você vem fazendo é mais um trabalho de referência. Eu poder estar aqui contigo, sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande. Gratidão, né, pela fala. Isso aí é muito importante, até porque eu tenho um respeito grande por você, porque quando eu te conheci foi através do meu pai, cara. Caramba, O saudoso Marão, né? Marão. Lembro, Lembra lembro, bem dele, lembro né? bem dele. Lembro bem dele. E assim, para o público entender, né, para as pessoas que estão nos assistindo entender, meu pai, ele ama futebol. A gente em casa foi tudo condicionado, né? A gente tem sonhos, planos e projetos e a vida vai se apresentando. Mas meu pai sempre direcionou a gente com o futebol porque era um esporte da família, né? Tradicional da família. E aí ele nos levou, ele sempre ia na pelada do Narigão, né? Uma Pelada pelada do, Narigão. a pelada do Lá no Narigão Anil, História, no Anil, Associação Narigão. Associação Narigão no Anil. E aí ele sempre estava lá presente, né? E nos convidou, rapaz, vamos lá bater essa pelada e tal. E a gente tinha uma certa habilidade, né? Talento no futebol. Uma certa não, muita habilidade. E aí eu e meu irmão, que era goleiro, né? A gente acabou indo e lá conhecemos Eurico Pacífico, né? Um lateral ousado, agudo e sempre chegando forte, né? Então, assim, é um prazer, né, novamente te receber e falar um pouquinho dessa tua história, né? Como é que você iniciou dentro do esporte? A gente se conheceu no Narigão, mas tem uma história sua de formação, né? Você foi, se eu não me engano, foi aluno do Marista. Sim, Me sim. fale um pouco das suas raízes, das suas origens. Eu queria primeiro falar um pouco do Narigão, né? Certo. Eu falo sempre que eu nunca fui profissional, né? Mas eu amo jogar futebol. Até hoje, com os meus 58 anos, eu não desisti. Mesmo eu sou teimoso, não aprendi a jogar, mas estou ali insistindo para ver ferro. Se a gente consegue estar nesse mundo do futebol, que é um mundo muito, muito importante. Eu tenho 3 filhos, né? E eu falo sempre para eles, para minha família, que da mesma forma que teu pai te levou lá no Narigão, com teu irmão, eu acho que não existe ferramenta melhor para o ser humano do que o esporte. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. E hoje eu digo muito, eu tenho já 2 netinhos, o Eduardo e a Luna, e falo para o meu filho, para o André, de que hoje as pessoas precisam aprender de como que vai se educar os filhos, porque as dificuldades são muito grandes. E o esporte é o melhor caminho para que a gente consiga fazer não só com que os nossos familiares, mas para que as pessoas, a comunidade consiga trilhar pelo caminho da retidão, do certo, porque eu sempre busquei, através do esporte, desenvolver as ações da minha família. E eu lembro, quando você chegou lá no Narigão, a gente construiu uma amizade lá no Narigão. Eu Exatamente. falo sempre, 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 de que a amizade do esporte
É diferente de amizade que se faz em boate, em farra, Boteco. boteco. Verdade, Para mim é muito diferente, verdade. muito diferente. Por quê? Porque são amizades que ficam para a vida. Amizade de boteco, de festa, quando a festa acaba, acaba. Acaba. Então, eu sou muito apaixonado pelo futebol e jogo com frequência. Até hoje eu jogo com frequência futebol. E a minha experiência no esporte, Carlos Ferro, eu até falo sempre que eu, ao longo da minha vida, eu sempre fiz muitas coisas, Sim. não só o esporte. Eu até vou te dar uma informação que vai te surpreender. Eu, durante 5 anos, eu fui gestor de uma empresa de telemarketing, tu acredita? Quando Acredito. tinha aquelas ligações que as pessoas faziam pelo 0300, Sim. que era horóscopo, que era namoro. Então, eu fui gerente de uma empresa dessa, eu que era o responsável pelos proprietários de gerenciar essa empresa. Tu nem vai lembrar disso, talvez nem seja da tua época. Mas na época que tinha CD-ROM, CD-ROM. CD-ROM era uma Lembro, sim. mídia que era, na época, o sucesso, a Bam, 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 inovação, o né? bam, bam, bam. O CD-ROM, para muitos que não Não sabem o que é sabe. Ou isso, não lembram não lembram e e não muitos não sabe. sabem, É literalmente. verdade. Porque o CD-ROM era uma mídia que parecia um disco e que conseguia receber vídeo, fotos e áudio. Sim. Eu nunca esqueci disso. Eu sempre fui, isso até hoje, muito ligado em oportunidades. É. E eu fui em São Paulo para uma feira, aquela feira de franquia que até hoje existe. Sim. E nessa feira eu fui visitar um stand, onde nesse stand tinha as pessoas vendendo um CD-ROM sobre a cidade de São Paulo. Achei aquilo ali fantástico e falei, cara, lá no meu estado não tem isso. E eu voltei para São Luís, fiquei com essa ideia e montei um projeto para criar um CD-ROM e conseguir chamado Ilha de São Luís, CD-ROM. Esse CD-ROM deu tão certo que na época a Embratur tinha um concurso onde as pessoas que produziam produtos como esse enviavam o produto para a Embratur para que ele fosse analisado. Ele Sim. foi escolhido na época o melhor Caramba. CD-ROM da época, sabe, Caramba. desse segmento. Então eu já fiz muitas coisas na vida e graças a Deus eu sempre me envolvo muito. E para alguns isso é uma virtude, para alguns é até um defeito. E quando eu entro no projeto, eu entro de maneira muito dedicada e foco naquilo tudo. E eu digo sempre que o meu carro-chefe no esporte foi o trabalho que eu fiz com o Beat Soccer, né, ao longo Sim. desses 23 anos. Só que anterior ao Beat Soccer, eu trabalhei na Mirante durante 18 anos como coordenador de eventos esportivos da TV Mirante. Eu tive a oportunidade de, em 2019, conversando com o Fernando Sarney, que é um grande amigo que eu tenho, que sempre me apoiou e me Sim. apoia até hoje em vários segmentos e áreas. Eu conversando com o Fernando, eu pedi uma oportunidade para que eu pudesse trabalhar e adquirir experiências fora do estado. Foi quando ele conseguiu uma posição para mim como coordenador da Copa, no comitê organizador da Copa América. Eu Certo. fui coordenador de uma área, fiquei lá durante 1 ano e 4 meses. Foi justamente o período de preparação para a Copa América de futebol masculino. E até tive o privilégio, eu falo isso com muita frequência, porque eu fiquei durante 50 dias, eu pude escolher o estádio onde eu iria trabalhar. E eu fiquei 50 dias trabalhando no Maracanã. Maracanã é um Templo do estádio, futebol, né? templo do futebol mundial. Mundial. Então foi algo assim que eu lembro muito e que eu digo muito também, de que eu conheço o Maracanã como poucos, né? Certo. E de lá eu pude trabalhar pela CBF, fazendo jogos como coordenador, jogos da CBF, durante 5 anos. Viajei muito, sendo responsável das partidas da CBF, seja Série A, Série B, Copa do Brasil. Sim. E aí eu tive uma oportunidade que para mim foi uma oportunidade imensamente fundamental para o meu desenvolvimento. É. Que aqui eu estava como presidente da Federação Maranhense Beach Soccer, não me afastei, até porque, Carlos Ferro, eu vinha muito em São Luís, mesmo morando no Rio, praticamente de 2 em 2 semanas eu estava aqui, e eu fui convidado para me assumir a gerência de beach soccer na CBF.
Sim, E ali, para mim, realmente abriu as portas. Eu consegui criar um network muito grande. E hoje eu te afirmo que eu conheço o recepcionista, da recepcionista da CBF ao presidente Sami, da CBF, que por sinal tem feito um belo trabalho à sim, frente da CBF. A gente tem acompanhado alguns avanços que o futebol brasileiro estava precisando na própria questão da arbitragem. O calendário do futebol brasileiro melhorou muito, então a gente só tem que realmente reconhecer tudo que o presidente Sami tem feito. E a CBF foi uma escola para mim maravilhosa. Eu certo. posso assim dizer para ti com muito orgulho, até pelo que o beach soccer me exigia. Eu conheço todos os diretores da CBF, tenho uma relação com todos eles. Isso faz com que o nosso dia a dia flua. Beach soccer, apesar de não ser uma modalidade olímpica ainda, mas o beach soccer é uma modalidade que está dentro do guarda-chuva da FIFA. É o futebol, é o futsal e é o beach soccer. E o beach soccer ainda tem uma vantagem dentro da CBF. Das 3 modalidades, a que mais conquistou título mundial é o beach soccer. Sim, É o beach soccer. E nesse percurso que eu estive envolvido. envolvido dentro da CBF, eu participei de 5 Copas do Mundo. Eu tive o privilégio de ganhar 3. E as outras competições que o Brasil joga, como a Copa Intercontinental em Dubai, a Copa Neon na Arábia Saudita, as competições sul-americanas organizadas pela Comebol, eu posso te afirmar que, felizmente, pela potência que o Brasil é, pelos atletas qualificados que o Brasil possui, eu ganhei no mínimo 90% por tudo que nós temos. Lembrando que hoje o Brasil, no beach soccer, não está restrito apenas aos homens. Sim, Hoje nós temos atletas mulheres mulheres. que se destacam no beach soccer, mesmo outros países tendo saído na frente do Brasil. A Espanha, a Europa é muito mais forte do que a América do Sul, pensando em beach soccer. Mas a gente conseguiu, em pouco tempo, o Brasil, conquistar um espaço que a gente precisa realmente reconhecer a importância disso tudo. E eu estou falando especificamente das mulheres. A exemplo, e não é à toa que nós temos a melhor atleta de beach soccer do mundo, é uma maranhense, que é a Adriele, da cidade de Tutóia. A gente avançou bastante já no bate-papo. Mas a gente vai pontuar assim as cronologias, porque realmente a gente, além de se empolgar, a sua história é fantástica, né? Principalmente pela vivência e experiência dentro dessas entidades. Mas a gente teve um começo, né? Esse começo, pelo menos eu até te confidenciei nos bastidores que entre 94 ao final dos anos 90, iniciando 2000, eu fiquei muito afastado do Maranhão, né? Do Sim, Brasil em si, que eu estava fora do país, né? Jogando, né? E via o crescimento do beach soccer de longe, né? Mas esse crescimento se teve, né? Com, né, essa geração. Eu queria até pedir para a produção colocar aí aqui na tela, né? Uma geração de ex-atletas de renomados, né, com no certeza, Brasil, que com vieram do certeza. campo, né, Isso. das areias lá de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E é patrocinado pelo Banco Real na época, né? Aqui o Né? nosso famoso Zico, Zico, né? Galinho. E o Júnior, né? Que lógico que o Paulo Sérgio está aqui, Tá aqui, ó, o goleiro. é o goleiro. Ex-goleiro da seleção Exato. brasileira. Eu posso dizer que essas três pessoas, embora tenham a equipe principal, mas esses três atletas verdadeiramente impactaram para trazer um fomento grande para o beach soccer. Sim, Ou sem o beach dúvida. soccer, não, nesse tempo aqui era futebol de areia, né? Na verdade, é até uma questão importante para a gente poder esclarecer. Certo, A modalidade, que é uma modalidade genuinamente brasileira, é beach soccer. Beach soccer. certo, A entidade é a Confederação de Beach Soccer do Brasil. perfeito. Só que a Globo, e essa época era justamente quando a Globo transmitia muitos jogos do beach soccer aos domingos. Sim, Foram muitos jogos que a Globo transmitiu. Então a Globo, ela sempre quis não divulgar o beach soccer por uma questão local, cultural. nacional. E não está errada, ela não estava Sim, errada, ela fez de maneira muito inteligente. Então ela sempre divulgava futebol de areia, futebol de perfeito, areia. Mas perfeito, a modalidade até hoje é beach soccer. E perfeito. o argumento usado
pelos criadores da modalidade. Quem criou o beach soccer? Quem criou o beach soccer foi uma empresa chamada Coque Tavares, Coque Tavares. que foi muito grande, a Coque Tavares. Exatamente. Tinha uma parceria com a Globo, faziam vários eventos. E aí, quando eles criaram, e eles olharam isso para frente, Perfeito. para frente. E nisso eles não estão errados. Quando eles pensaram na modalidade, eles pensaram assim, olha, o Brasil vai ser a potência, como foi e como é. Só que esse esporte ele vai para outros lugares. Imagina só, o futebol de areia chegar lá na China e os chineses falar futebol de areia. É verdade. Imagina só a modalidade chegar lá na Coreia ou aqui na França, em Paris, para falar futebol de areia. Então eles pensaram lá na frente. Vamos criar a modalidade que é brasileira, só que o nome já vai ser mundial. 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 Perfeito. E eles fizeram de maneira correta. O beach soccer avançou muito. Nessa época, que foi a época áurea da modalidade, é uma era que eu digo sempre que é muito diferente do que hoje se vive. Sim. Na época do Zico, Paulo Sérgio, Edinho, Júnior Negão, Cláudio Adão, Neném, Júnior, e aqui eu não estou lembrando quem é, honestamente, não estou lembrando quem é esse aqui. Nessa época, nós tínhamos o beach soccer, o futebol de areia, como apresentação. Os brasileiros já dominavam, e as equipes que vinham jogar aqui com a gente, fossem seleções sul-americanas, europeias, ou da Ásia, asiáticas, elas não tinham a habilidade dos brasileiros. Então, Perfeito. por isso que em muitos momentos os jogos eram com goleadas históricas. Essa foi a primeira geração do beach soccer. Depois dessa geração, tu vai lembrar de Jorginho, Sim. tu vai lembrar de um Negão, tu vai lembrar de Neném, tu vai lembrar de Buru, Benjamin, aí vai embora. Perfeito. Essa é a segunda geração do beach soccer. A segunda geração do beach soccer já começou a ser tratado o beach soccer de uma maneira muito mais técnica. Eu vou lembrar quando foi convidado um técnico para a seleção brasileira chamado André Valério, que foi meu técnico aqui na seleção maranhense de beach soccer em 2008, quando nós fomos campeões e ainda eram seleções estaduais. Sim. Seleção maranhense, a gente ganhou a seleção do Espírito Santo na final aqui. Certo. O André, ele veio do futsal. O André foi o primeiro técnico a implementar dentro do beach soccer a forma de jogar do beach soccer, do futsal, no beach soccer. Sim. Essa terceira geração, que é a geração de Datinha, Bruno Xavier, Mão, do Bobô. Jorginho também? Jorginho já não. Jorginho já está na segunda, está mais atrás. Me lembro de Jorginho. Essa geração de hoje não tem mais jogo bobo. Não tem mais. E aí as pessoas ficam questionando, sabe? Poxa, mas antes era muito fácil. Sabe por que antes era fácil? Porque era um outro momento. Sim. As seleções, tu vai jogar com as seleções, por exemplo, da Ásia. Tu vai fazer jogos difíceis com eles. Sim. Por quê? Porque já existe nos países, quem não tem ainda uma federação diretamente do beach soccer, através das federações de futebol, tem um departamento. Sim. Então as seleções se preparam de maneira profissional. Por isso que o beach soccer mudou muito. Agora, o bom para a gente é que mesmo diante dessas mudanças todas, primeira geração, segunda e terceira, o Brasil continua a ganhar, continua a ser a seleção que mais conquista tem no mundo, que mais títulos conquistou no mundo, é a seleção brasileira. Então nós começamos o beach soccer há muitos anos atrás. Certo. Aqui, especificamente no Maranhão, eu digo sempre que a nossa realidade, e você lembra disso, era lá no Círculo Militar. A gente começou a nossa história no Círculo Militar. Pessoas acham, foi muito fácil. Não. Quando o beach soccer veio para cá, para o Maranhão, quem trouxe o beach soccer para o Maranhão foi eu. Há 20 e poucos anos atrás. E foi um trabalho muito difícil. E tem alguns atletas que foram atletas da época. Fredson, Vica, Kaká, Jaldo,
Theo. Então, essa turma, eles é que e tem muitos outros. Eu falei aqui alguns, eu sei que outros vão ficar chateados de eu não ter comentado e falado o nome. Serginho, aí tem vários, Serginho. tem vários. Verdade. E nós começamos no círculo militar. Mas foi um projeto, Carlos Ferro, que aí eu vou voltar a falar. É um projeto que eu sempre acreditei muito. Eu sempre acreditei de que o beach soccer tinha tudo para dar certo. O que precisava para o beach soccer dar certo? A gente precisava trabalhar. E ao longo do tempo, a gente também teve uma felicidade muito grande de ter tido a oportunidade que a gente pediu na época. A governadora era a Rosiana Sarney. Sim. Eu conversei com o Fernando, e o Fernando conversou com a irmã dela no sentido de que da gente ter um espaço na lagoa que fosse propício para o beach soccer. Perfeito. Eu te confesso que quando eu fui conversar com o Fernando, eu pedi para ele que fosse construída uma quadra de beach soccer. Por quê? Eu dormi. Tu acredita? A lagoa, a obra da Lagoa da Jança, ela já estava bem avançada. Sim. E um certo dia, lá no ciclo militar, eu estava lá, eu parei para pensar e digo, caramba, então já em fase, já estava, se eu não me engano, faltavam uns 5 meses para terminarem a obra Da da Lagoa. Lagoa. Estava lá no ciclo militar e falei, caramba, como é que eu não tinha me tocado para isso? Estão construindo lá quadra de skate, quadra de tênis, e eu não pedi para uma quadra de beach soccer. Caramba, eu voltei, tive uma reunião com ele, com o Fernando, ele falou com o secretário na época, e ainda tinha um recurso disponível, coisa de Deus, disponível para que fosse construída a Arena Domingos Leal, que foi construída. E a Arena Domingos Leal é uma arena que ela tem a história dela. Sim. Eu me orgulho muito em falar que lá na arena, desde os projetos sociais que nós desenvolvemos, e foram muitos projetos sociais, há projetos locais no sentido de que de jogos, de competições, a gente já teve lá competições das equipes aqui da cidade, Circuito Nordeste de Beach Soccer, Brasileiro de Beach Soccer, competição da Comebol de Beach Soccer. Então, o que a gente precisava movimentar a arena para que os amantes da modalidade, sejam aqueles que pratiquem, como também as pessoas que vão assistir os jogos, pudesse ter um espaço fantástico como é a Arena Domingos Leal. Eu falo muitas vezes, e muitos acham que eu estou exagerando, eu estou falando a verdade, a primeira arena permanente fixa do Brasil é a nossa. A primeira do mundo foi a nossa. Depois, outros países construíram, mas a primeira foi a nossa. Foi a referência, né? Referência. Inclusive, quem veio inaugurar a nossa arena foi a seleção brasileira. Foi feito um jogo amistoso, evidentemente, seleção brasileira e a seleção maranhense, lá na arena. E Júnior Negão estava lá presente também. Assim, Eurico, na realidade, o futebol, né, que a gente falava aqui, né, que eu praticava também, era o futebol de praia, né? Sim. Que era, eu até comentei contigo nos bastidores também, que era muito jogado na Praia do Olho d'Água, na Ponta da Areia. E aí, você com esse, né, como você fala, né, quem trouxe o beach soccer para o Maranhão foi você. Então, assim, você é o arquiteto desse projeto, né? E aí, com a evolução, houve a profissionalização. Com a profissionalização, aquilo que você falou, lógico, foi criando departamentos e a federação, Sim. que é primordial para realmente ser a autoridade e ter a gestão em cima desse esporte. Agora, você falou uma coisa importante. O crescimento ele depende muito de incentivo, ele é dependioso principalmente de credibilidade, né? Você teve os meios, mas como foi trazer essa lei de incentivo para o esporte e a sabedoria que a gente tem que ter? Porque hoje se a gente vê o passado e vê hoje, muitos projetos hoje são, né, incrementados, né? E o Sampaio foi uma referência para isso, né? O Sampaio Correia, né? Falando agora essa parceria da lei de incentivo. Mas hoje a gente vê vários projetos que estão de parabéns, todos que são gestores desses projetos, né? Mas assim, mas ficou muito, não é que eu falo assim, não vou puxar nem para o lado político, né? Mas do lado responsável, porque a gente tem que ter muita habilidade com essa lei de incentivo. Eu queria que tu comentasse isso como arquiteto do beach soccer e como na tua pasta mesmo, na área técnica, administrativa, gestor esportivo que você é hoje,
sobre esse cuidado, esse zelo que nós temos que ter. Eu queria, até anterior a isso, fazer aqui um comentário em relação ao nosso litoral, a nossa extensão aqui Sim. da praia é muito grande, a gente sabe Propícia, disso. né? Muito propícia. Entretanto, e aí voltando um pouco, quando foi criada a modalidade, o beach soccer, ele foi criado para um piso, para um terreno que a areia seja solta. Certo. E as nossas praias aqui é o inverso disso. A areia é batida. Batido. Eu lembro de jogar bola na praia, Ponta da Areia, lá no Olho d'Água, aquela pelada do Bena, eu joguei lá muito Caramba, tempo. muito E a gente gostoso. conhece, ali É. é batida, a areia quando a bola rola para valer com o vento. É verdade. Com o vento. Com vento, verdade. Muito forte. Verdade. E o beach soccer não é isso. Então, Sim. quando o beach soccer foi criado, e foi criado de uma maneira muito inteligente, não só na questão do nome, o beach soccer, Carlos Ferreira, ele foi criado pensando na televisão. A regra são 3 tempos de 12 minutos. O break, o intervalo do beach soccer são 3 minutos. E era exatamente o tempo da televisão. Sim. Então ele foi criado e pensado para essa finalidade. Perfeito. Para ser uma modalidade onde, vou te dar um exemplo, e o que eu vou comentar não é querer comparar e achar que tenha menos importância, não é isso. Mas tu pega uma partida de tênis, tu só sabe quando ela vai começar. Verdade. Tu não tem ideia de quando ela vai terminar. Não tem ideia. No beach soccer, dá para se ter uma ideia de quando ela vai terminar. Porque por mais que no beach soccer não tem empate, alguém vai ganhar. Vai ter uma prorrogação. Aí depois vai para os pênaltis. A gente consegue ter ali um balizamento de quando que essa partida vai poder se estender. Sim. Isso para uma televisão, isso para um podcast, perfeito. É fundamental. Fundamental, perfeito. Fundamental. Perfeito. Então, o beach soccer foi muito pensado nesse aspecto. E o que me deixa muito satisfeito em relação à nossa modalidade do beach soccer é que a gente conseguiu construir algumas ações que foram ações muito importantes. Eu falo sempre, e aí é uma leitura e evidentemente uma opinião minha, de que o esporte ele não pode ficar diretamente ligado a algumas questões do dia a dia. Sim. Eu vou te dar um exemplo, questão política. Perfeito. O esporte ele tem que estar acima disso tudo. Eu escutei um conhecido meu falar uma vez isso, e eu, na época, eu te confesso que eu não entendi muito. E hoje em dia eu concordo e entendo o que ele falou. Falou assim para mim, Eurico, olha, tem 2 áreas que a gente precisa trabalhar de maneira independente, que é o esporte e a cultura. Aí, quando ele falou isso, eu me aprofundei. Mas vem cá, por que tu está falando isso? Ele falou, por um motivo muito simples. Para quem faz o esporte, para quem faz a cultura, fazer unido é difícil. Imagine brigando. Verdade. E ele não está errado. Não tá errado. E ele não está errado. Então, nesse meu percurso todo de trabalho, se tem uma coisa que eu fico muito satisfeito, é da gente sempre, ao longo de todos os governos, nós sempre tivemos espaço. Perfeito, sempre, verdade. Sempre. Vou parar para analisar. Eu falei que em 2008 nós realizamos aqui o Brasileirão de beach soccer. Sim. Que a seleção maranhense foi campeã, de forma invicta, foi a melhor campanha de uma seleção estadual, isso é fato. Ganhamos todos os jogos no tempo normal, porque o beach soccer tem isso. Quando é na prorrogação ou nos pênaltis, a pontuação é menor. Quando é no tempo normal, são os 3 pontos. Quem estava entregando a premiação lá? O governador Jackson Lago, na época. Sim. Então, nós sempre primamos em fazer o quê? Desenvolver o esporte. Desenvolver o esporte. E esse foi um caminho que fez com que a Federação Maranhense sempre fosse muito respeitada. E aí, quando você fala de projetos incentivados, eu preciso aqui registrar e mandar um abraço para o nosso ex-secretário Joaquim Eichel, que na época foi ele que criou a Lei de Incentivo ao Esporte, que tem uma importância gigante para o esporte maranhense, de uma forma geral. Para o beach soccer, eu não tenho nem o que questionar. Sim. Vários atletas que hoje se destacam, vou te falar aqui, DL,
Vou te falar aqui do Datinha, Sim. vou te falar do Bobô, vou te falar do Siquinha, vou te falar do Gin, de vários. Sabe onde é que eles foram identificados? No Circuito Maranhense, que é um projeto que há muitos anos ele é patrocinado por lei de incentivo. Por lei de incentivo. Por quê? Porque o Circuito Maranhense, a gente leva toda a estrutura, bancada, quadra, trave, para as cidades e o técnico sempre consegue encontrar atletas com qualidade. E aí o bom é que não é só atleta que se beneficia com isso. Vou te dar um exemplo recente. Eu fico muito satisfeito e feliz porque ao longo desse meu percurso, falando de beach soccer, nós já tivemos vários maranhenses na seleção brasileira. Não só atleta, como, por exemplo, Murilo, Hugo, que são maranhenses que foram fisioterapeutas da seleção. Sim. Nós tivemos, mais recentemente, o Chicão. Chicão, ele era auxiliar técnico do Gilberto, técnico da seleção brasileira. Ele ficou, se não me engano, durante 2, 3 anos como auxiliar técnico do Gilberto. E essa história é interessante. Eu falo sempre que o beach soccer é uma modalidade que ela não lida com o dinheiro que o futebol mexe no dia a dia. Mas o beach soccer já proporcionou para mim e para várias pessoas a gente conhecesse muitos países, muito. E eu nunca esqueci, Carlos Ferro, nós estávamos na China. Nós é que estávamos organizando uma competição lá na China. O Equador não conseguiu chegar a tempo, teve problema no visto. Aí era a Suíça, Peru e o Brasil. Fizemos uma competição, inclusive com transmissão para a China. Passou na televisão deles, que é estatal. Sim. E o Chicão como auxiliar, o responsável pela seleção peruana, que era o Sérgio, hoje ele está na FIFA, ele me convidou para tomar um café, e a gente foi tomar um café, ele virou para mim e falou: Eurico, estou precisando da tua ajuda no futebol de praia. Pois não, o que é que eu posso te ajudar? Eu preciso que tu me indique um brasileiro, um técnico, para ajudar o desenvolvimento do beach soccer no Peru. Eu preciso que seja da escola brasileira. Meu amigo, quando ele falou isso, adivinha quem eu primeiro lembrei? Aí faz que nem a escolinha do professor Raimundo. Quem? Lembrei do Chicão, que estava com a gente lá. Aí o que eu fiquei capaz, né? Fiquei mais impressionado. Sabe qual foi a reação dele? Não acredita? Que ele virou assim para mim e falou: Eurico, eu não acredito. Tu não vai ter coragem de indicar o Chicão. Por que ele falou isso? Porque ele sabia o quanto que o Chicão me ajudava aqui no dia a dia do beach soccer. Ele sabia disso. O Chicão era técnico da seleção maranhense. Foi técnico do Sampaio, soccer. O cara vencedor, né? Vencedor. Eu falei para ele: é claro que eu quero que tu converse com o Chicão. Eu quero muito que tu chegue num acordo para Chicão ir para o Peru. Eu preciso que Chicão cresça, desenvolva. E deu certo. Ele ficou 8 anos no Peru. E não por acaso, quem é o técnico hoje da seleção brasileira? Chicão, Castelo Branco. Então, conforme nós estávamos conversando ali nos bastidores, a gente tem que trilhar o nosso caminho. Verdade. O caminho do quê? Do conhecimento. O caminho do quê? Da gente trabalhar e de fazermos as coisas de maneira correta. Por quê, Carlos Ferro? Eu sempre acreditei, eu aprendi isso com os meus pais, de que nós precisamos fazer as coisas de maneira correta. Porque o bem, pai, o bem, sempre está acima do mal. Verdade. Sempre está acima do mal. Quando a gente tem a consciência tranquila, a gente dorme feliz por saber que no dia seguinte tu vai acordar bem. E esse meu percurso com o beach soccer, o meu orgulho maior não é em relação a Eurico, não. Dizer, porque Eurico é o cara, de forma alguma. Eu tô te falando isso aqui de verdade, eu não me acho o cara, até porque eu já falei para várias pessoas, em vários momentos públicos, e que esse tempo todo que eu fiquei à frente da Federação Maranhense de Beach Soccer, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Zero. Eu não fiz favor para ninguém, cara. Porque a partir do momento que alguém está à frente de uma entidade, ninguém fica, como eu fiquei, 23 anos
à frente de uma entidade se eu não quisesse ficar. E eu quis ficar. Sabe por que eu quis ficar? Acreditando de que eu iria trabalhar e transformar o beach soccer no Maranhão em uma potência a nível Brasil e outros países também. Sim, É lógico que ninguém faz nada só. com certeza. O meu perfil sempre foi qual, Carlos? Meu perfil sempre foi de trabalhar com poucas pessoas. Eu não me preocupo em quantidade. Me preocupo em qualidade Verdade. e principalmente dedicação. E dedicação. Então isso é algo que me deixa muito satisfeito. Claro que a gente não consegue agradar a todos, isso faz parte, mas eu falo Sim, sempre também de que o peso para mim das pessoas que gostam do trabalho é muito mais do que aqueles poucos que não gostam. Tem algumas pessoas que falam assim, poxa, tu ficou 23 anos, não é muito? verdade. Verdade, é muito tempo. Só que a gente precisa lembrar que são 23 anos de uma modalidade que não existia no estado. Verdade. Eu não peguei o Bitsock e fui dar continuidade. Eu peguei algo para trazer para cá que não existia. A gente teve que implantar, implementar, desenvolver. E esse tempo todo, o que eu fico extremamente tranquilo é de que a nossa entrega foi uma entrega boa. Eu tenho que te confessar que eu reconheço isso. E aí, o que é que acontece? Hoje, o presidente da federação é o Gilberto, Sim. que esteve comigo durante 23 anos. Gilberto conhece como poucos o que é o beach soccer. A gente não pode falar do beach soccer sem atrelar ele também, Pois né? é, e tu conhece, sabe do que eu estou falando, Eu você sei disso, conhece. conheço. E não era mais do Cara que humilde, humilde, e era justo o justo, Gilberto dar dá continuidade a esse trabalho. sequência, perfeito. Só que o que eu tenho dito para ele é o seguinte: te vira, te Agora, vira, porque para você conseguir fazer as coisas que nós fizemos juntos, de novo, ele me ajudou, sim, vai ter que realmente trabalhar. E eu tenho interesse, evidentemente, eu não abandonei o beach soccer, é uma modalidade sim. que eu amo muito e que eu quero continuar ajudando, só que de uma forma diferente, né? Quanto a fatos, não há argumento, né? A gente fala assim, eu vou pedir à produção para soltar aquela foto que tá você lá na, acredito que seja na Comembol, né? Eu não sei se é na CBF ou lá na Comembol. Ah, na Na Comebol, na Comebol. Comebol. Assim, o que se resume muito no que você acabou de falar, né? Quem planta, colhe. Quando eu vi essa foto sua, até né, eu lhe parabenizei e coloquei isso aí. Quem planta, colhe. Sabe por que quem planta, colhe? É você que está nos acompanhando também, isso é muito importante. É porque aqui, nesses troféus, tá o Eurico. Mas aí tá todo o beach soccer do Maranhão. Tá os talentos maranhenses, tá as pessoas que trabalharam, como você fala, em equipe com você, né? E assim, falando em talentos maranhenses, né? Como nossa orla aqui no Maranhão, ou em São Luís, ou no Maranhão, ela é propícia. E esse projeto da lei de incentivo, né, que levou o beach soccer para os interiores, onde detectaram os talentos e que hoje fazem parte desses troféus. Queria que você Sim. comentasse esse momento aí, né, e esse reconhecimento. Esse é um momento para mim muito, muito importante, Carlos Ferro, porque Comebol é a entidade da América do Sul, a que gerencia tudo que se pensa em termos de futebol, futsal e beach soccer. E eu tive a oportunidade de participar de várias competições, de vários eventos da Comebol, e são eventos grandiosos, a exemplo até do evento que nós trouxemos para cá, que foi a Sim, etapa final da Liga Sul-Americana de beach soccer. O Paraguai veio jogar aqui contra o Brasil, a principal e sub-20. Então, a gente poder participar de momentos como esse e de cabeça erguida é algo que a gente fica satisfeito. é uma realização, É né? uma realização, mas novamente, eu vou abrir aqui o parênteses Sim, novamente. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. perfeito. Tá claro, isso para mim. E quando eu faço esse tipo de comentário, eu não estou fazendo um comentário com a intenção de ser gente boa ou Sim, agradar. Não, isso é o sim, que está no meu coração. sim. É o que está no meu coração. E o que eu fico mais feliz não é em função da federação, são as pessoas. Eu não quero, Carlos Ferro, falar que eu tenho prestígio. Quem tem que ter prestígio é a federação. Quem tem que ter prestígio é o Chicão, que está hoje na seleção brasileira. Quem tem que Sim, ter prestígio é o Datinha. Pela perfeito, história que ele construiu, Datinha é um atleta que nós temos que tirar o chapéu. Sabe por perfeito. quê? Ele parou de jogar agora na Rússia.
Datinha foi o brasileiro que mais tempo jogou na Rússia, 13 anos. Muito tempo. Fizeram agora uma homenagem para ele. Ele não quis continuar jogando lá. Foi uma homenagem de gente grande. Eu estava na Rússia, na Copa do Mundo da Rússia. O presidente do Cristal, que é o presidente do clube dele, que era o clube dele, fez questão de conversar comigo na arena para falar o quanto que Datinha foi importante para o beach soccer russo. E detalhe, qual é o país, qual é a seleção hoje que briga, que compete mais com o Brasil? Adivinha qual? A Rússia. A Rússia. Por quê? Porque eles fizeram o dever de casa deles. Muito parecido com o que Carlos Ferro eu fiz há anos atrás e que alguns, de novo, criticavam. Para que trazer para o Maranhão Júnior Negão, Sim. Buru, Benjamin? Não entendiam o porquê de eu fazer isso. E sabe por que isso foi feito e foi tão importante? Era justamente para os nossos maranhenses entender como é que eles jogam, para eles aprenderem quantas e quantas vezes você, como jogador, como atleta, foi importante estar do lado de alguém mais experiente. Para orientar. Fundamental. Com outra, vamos lá, com outra competitividade de mercado, né? Total, exatamente. Totalmente diferente. Isso tudo foi muito importante. E isso, para mim, pensando, a gente ter tido a oportunidade de estar dentro de uma Comebol, de participar de vários eventos, como eu já falei, é algo que me deixa muito feliz. Falando um pouquinho do meu dia a dia na minha casa, os meus familiares reclamam muito de que eu não sou muito adepto a redes sociais. Sim. E realmente isso é verdade. Sim. Só para ter uma ideia, o meu dia a dia, muitas das vezes, eu passo o dia todo sem acompanhar redes sociais. Sim. As postagens que eu tenho são poucas. Por que eu estou comentando isso? Eu tive o privilégio de, durante 5 anos, eu trabalhei como oficial de segurança da Comebol. Poucas pessoas sabem disso. 5 anos. E detalhe, oficial de segurança da Comebol são 10 países da América do Sul. Quem é oficial de segurança não faz jogos quando os jogos é com clubes do seu país. Ou seja, todos os jogos que eu fiz durante esses 5 anos, eu fiz fora do Brasil. Todos os jogos. E é uma responsabilidade que eu considero a maior de uma partida. Sim. Tem os oficiais de mídia, comunicação, tem o delegado, responsável pela parte médica. O oficial de segurança é o que chega primeiro na partida onde vai acontecer o jogo. No país onde vai acontecer o jogo. Ele é o que primeiro chega. Geralmente, o delegado, os outros oficiais, chegam 2 dias antes. Eu chego 3 dias. Chegava, porque eu não estou mais fazendo esse trabalho. Essa função. Então, eu chegava 3 dias antes, porque eu era responsável até para receber a equipe visitante no aeroporto, com toda uma escolta que precisava ser feita, com os batedores, com os carros, enfim. Esse trabalho que eu fiz foi um trabalho que me ajudou muito a crescer e a entender muito mais o que é o futebol. Perfeito. A visão, o dia a dia. Por quê? Porque eu estava dentro, literalmente, de todo o momento de uma partida, seja da Sul-Americana ou da Libertadores. Eu fiz muitos jogos. E a minha despedida foi ano passado, o jogo Brasil e Paraguai. Lá na Arena do Corinthians, eu estava como oficial de segurança. Estava ali. Então, assim, isso tudo me qualifica, né? Qualifica e me deixa muito satisfeito. Por quê? Porque isso aí é um retrato de todo o esforço que é feito. Não à toa, Carlos Ferro, você está aqui hoje desempenhando esse papel. Mais uma vez, parabéns, bandeira belíssima. Você só está fazendo isso em função de tudo que você construiu ao longo dos anos. E quando a gente fala construir, pessoas que aqui vieram, eu tenho acompanhado as outras 9 edições dos teus episódios, você convidou pessoas qualificadas para virem para cá. Você só teve a oportunidade de convidar essas pessoas pela história que você tem. Sim, credibilidade. Crédito, senão as pessoas não viriam para cá. Perfeito. Então, isso tudo é algo que eu considero de tamanha importância, o que a gente vem construindo ao longo dos anos e o que me deixa tranquilo. Minha história, falando, por exemplo, da CBF,
como eu falei, eu conheço dos diretores ao recepcionista, e o tratamento que nós damos, que é uma obrigação de todos, é igual. É igual. É isso que, felizmente, nos aproxima. E aí, quando alguém vai falar de ter prestígio, o único motivo do ser humano ter prestígio é da gente conseguir viabilizar oportunidades para a modalidade, para as pessoas que estão envolvidas nela, não para se beneficiar de maneira própria, individual. Não é a maneira como realmente eu penso, Carlos. Não, e retomando novamente essa, esse dizer, né, que quem planta colhe, é exatamente onde eu quero chegar nesse ponto. Você saindo um pouco agora do beach soccer e indo para o futebol, né? Sim. Porque as oportunidades foram dadas a você através de pessoas, através também de, né, ou de uma forma de um, eu não digo concurso, né, mas teve provas que você Sim, teve que fazer, teve que total. fazer para poder estar habilitado ali. Não foi só por amizade, Não, foi pela sua qualificação. Por exemplo, você fala muito que viajou muito, com certeza, ou espanhol ou inglês tem aí, tem que ter, tem que senão não sai ter, do lugar. senão não sai. Outra, aproveitando Não, eu também. até, posso Não, até te interromper? eu posso te interromper só porque eu quero Fala, que tu, fala, aí tu fala. vai Pronto, fala, com fala. Tá, amplitude tá, tá, tá no bom. assunto. Sabe por Tá. quê? Porque assim, você teve a oportunidade através do beach soccer de estar dentro da CBF, Sim, de conhecer os corredores, de conhecer toda essa questão administrativa, de gestão, de ver federações, né, total, de observar total. a federação, de observar como é feito o futebol no Brasil de verdade, Sim, entendeu? As dificuldades, né, que a gente vê o futebol como, né, só derramando dinheiro, mas a gente sabe que tem que ter aquele, né, toda uma gestão qualificada. E verdade. muitas das vezes, quando não funciona, é complicado. Então eu vejo você um cara altamente habilitado, né, como gestor esportivo por esse corredor. Queria que tu te aprofundasse um pouquinho nisso e te dou a oportunidade de tu falar aquilo que tu queria, né? Que realmente você foi qualificado, teve realmente algumas provas, né? Como você falou, teve que fazer alguns testes, algumas situações, estudou, né? Muito, 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 com muito, muito, certeza, muito. não caiu à toa, né? Verdade. Fique à Eu queria até que vontade. tu desse uma lida aqui nessa mensagem enquanto eu estou Certo. aqui falando. E essa função que eu desenvolvi durante 5 anos como oficial de segurança é exatamente o que você falou. Eu fui indicado para poder desempenhar essa função. Entretanto, Carlos Ferro, entretanto, todo ano, no mês de janeiro, tem o workshop da Comembol lá em Assunção, no Paraguai, Isso. com uma prova dificílima. E quem não consegue atingir a pontuação 7 está fora. Voltando, a indicação existe. Só que a pessoa tem que fazer por onde? Sim, perfeito. Tem que fazer por onde? Não tem só apadrinhamento, né? Não, Não vamos não, falar não, isso, né? não. Amizade, apadrinhamento, não tem que ter competência, Tem que né? ter Estudo, estudo competência e habilitado, e e habilitação, o né? dia a dia nos Isso. jogos que eu fazia, Sim. porque cada jogo é um jogo, literalmente. Os Perfeito. problemas são diferentes. Perfeito. Então eu tinha que ter muita habilidade, e ainda mais que era segurança, era confusão, é briga, tu entendeu? Sim. Era evitar esse tipo de situação, é precaução, é prevenção, enfim. Eu fico realmente muito satisfeito porque ao longo desses anos que eu tive oportunidade com o beach soccer, eu estive muito próximo do futebol, muito próximo do futebol. E assim como eu te falei que dentro da CBF eu conheço literalmente todos os diretores, eu conheço os presidentes das federações estaduais. Inclusive, um presidente fortíssimo Pois aqui, é, né? pois é. Eu conheço, eu não posso hoje te falar que eu conheço 100% porque houveram algumas mudanças, Sim, alguns meses aqui. sim. Mas eu conheço 90%. Perfeito. Conhecer de eu ligar e de falar, Perfeito. e de eu falar. E não é aqui da boca para fora. Então, esse relacionamento, Convivência, né? convivência, sempre me ajudou muito. Aonde? No beat soccer. Sim. Eu lembro, como se fosse hoje, que ia acontecer uma competição nacional e nós estávamos precisando de um clube de camisa de um país, desculpa, de um estado que é da região sul. Eu não vou querer dizer qual é, mas um estado da região sul
que nós precisávamos de um clube de camisa de peso para jogar essa competição. Sim. E eu encontrei com o presidente da federação da região sul, lá na CBF. Chamei ele na sala, presidente, estou precisando da sua ajuda. O que é que está precisando dele? Preciso que o senhor consiga esse clube aqui, porque ele jogando, vai valorizar muito a competição, para saber se existe interesse desse clube. Ele pegou o telefone, Carlos Ferro, na hora, e ligou para o presidente do clube, marcou uma reunião comigo, eu viajei e eles colocaram a equipe e até hoje eles continuam a jogar. Então, isso me deixa satisfeito. E quando a gente fala em prestígio, o prestígio que as pessoas têm que construir Sim. é para isso, Perfeito. para essa finalidade. Não é para, eu vou entrar em contato com Carlos Ferro, porque Carlos Ferro é presidente de uma entidade, de uma federação, vou pedir para Carlos Ferro fazer isso, aquilo, outro para mim. Não, não é assim que eu vejo como sendo o caminho Adequado. importante, adequado para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Nós somos profissionais, né? Eu não sei se você tem a formação na área de educação física, Não, na mais administração. administração. Eu sou profissional da educação física, né? Com especialização na área de futebol, né? Que é a minha vida, né? Normal, naturalmente, mas eu me identifico, porque às vezes a pessoa atrela a gente só a treinador, né? Mas a Sim, gente tem habilidade de estar na com gestão de outras certeza. situações, né? Logicamente, de eventos esportivos, eu também tenho formação em turismo, né? Sim, E, assim, onde é que eu quero chegar com isso? Hoje, infelizmente, a nossa federação sofreu uma intervenção, Federação Maranhense de Futebol, futebol, sim. né? E eu, do meu ponto de vista, nada contra o Tonho Américo, né? E aplaudindo até o momento o que Susan vem fazendo na Sim, com federação, certeza. aplaudindo mesmo, Sim, porque uma das coisas até que eu anotei aqui, né? Que é de fundamental importância dentro de uma gestão administrativa, falando em futebol e falando em capacidade e habilitação, um calendário, tem que cumprir um calendário, né? Tem a captação de patrocínios, que é fantástico, que isso, né, faz a coisa mesmo andar, né? E a infraestrutura, né? A infraestrutura. São três, eu acredito que isso você vivenciou muito, muito bem, forte, como você citou aqui no Beach Soccer. Nos bastidores rola que você é candidato a presidente da Federação Maranhense, né? Apesar de haver essa intervenção, tem que haver uma eleição, né? É um imbróglio aí que eu até conversei com o juiz Douglas Martins, né? Foi muito bem recebido por nós e foi muito bem claro, né? Também na situação. e é um excelente juiz, por sinal, né? Excelente, Magistrado que magistrado, de uma simplicidade imensa. total. E eu queria que você, né, aproveitasse o espaço também, né, até que a gente já está chegando quase ao final do nosso bate-papo, mas que você externasse, né, realmente que eu, particularmente, Carlos Ferro, te vejo apto a estar na gestão à frente da Federação Maranhense. Isso aqui sem fazer média para Sim, ti. sim, sim. Tu não me Acredito. convenceu em nada também, né? A Te gente, né? agradeço, te agradeço. Você não está me convencendo em nada, mas pela tua história, por toda essa referência que foi citada aqui, eu queria que você fizesse esse, né, comentário sobre essa ideia, ou se é vontade, enfim. Bom, eu primeiro te agradeço, verdade, por você ter a sua opinião em relação à minha pessoa. Eu sei que o Pomaranhense enfrenta um momento que é um momento bem delicado, com a intervenção. Concordo contigo que a Suza ela tem feito ao longo desses meses que ela está à frente da federação o que é possível, né? Claro que ela tem feito isso. O que eu, acompanhando fora, evidentemente, desse mundo da federação, eu fico na torcida como todos os maranhenses ficam, no sentido de que, essa intervenção termine. Porque, quer queira, quer não, pelo que me passaram na audiência que aconteceu, se não me engano, dia 16 de março agora, Semana né? passada, né? Acho que foi dia 16. Mais ou menos. Há um interesse dos clubes, da própria Susa, Souza. no sentido de que a CBF volte a ter o relacionamento de maneira mais intensa Sim, aqui no Maranhão com a federação. Então, eu acho que isso é muito importante que essa perfeito. situação seja logo Resolvido, né? resolvida. Por quê? Porque quem vai ganhar com isso é o futebol maranhense. E o Certeza. futebol maranhense, pela sua experiência,
dia a dia, como atleta, agora como gestor, como técnico, todos nós sabemos que o futebol maranhense tem sim, repito, solução. Tem solução. O que precisa acontecer no futebol maranhense é que haja trabalho para o futebol maranhense. A partir do momento que isso acontecer, naturalmente vai voltar a ter o que qualquer modalidade, federação, entidade precisa. O futebol maranhense precisa voltar a ter credibilidade. Credibilidade. Para que se tenha credibilidade, o dever de casa, qualquer aluno recém-saído de uma universidade sabe qual é. É planejar, organizar, transparência, enfim, já se sabe. Os maranhenses, futebol, como em qualquer estado, o maranhense ama o futebol. Ama o futebol. A partir do momento em que a federação tiver os trilhos, como se diz, eu confio e sei de que o cenário vai ser totalmente diferente do que hoje é enfrentado. Eu falo diferente, volto a dizer, a doutora Susan tem feito um trabalho dentro do que é possível para ela, tranquilo, bem feito. O que a gente precisa é pensar no amanhã. O amanhã é esperar a decisão do doutor Douglas. Esse assunto ele está no STF, vai ser decidido pelo ministro Flávio Dino. Isso. Diga-se de passagem, as decisões que foram tomadas ao longo desses meses todos pelo ministro foram decisões corretas. Não teve nada que foi tomado no sentido de prejudicar nada. E pelo que eu tenho acompanhado, existe uma data de uma audiência que vai estar marcada para acontecer no mês de maio. Eu não lembro, acho que é no final do mês de maio, não lembro exatamente o dia. Sim. Mas existe a possibilidade de que haja alguma decisão antes do STF sobre essa última audiência que aconteceu. Resumindo, eu acho que a partir do momento em que houver uma definição sobre isso tudo e a CBF se aproximar, a gente tem tudo para acreditar realmente de que o futebol do Maranhão vai voltar a ter momentos gloriosos, como realmente nós já acompanhamos em muitos momentos, Carlos Ferro. Perfeito, perfeito. Assim, o que a gente, como militante do esporte futebol, que faz o futebol acontecer, porque nós somos, né, peça fundamental disso tudo, né, como treinadores, como, né, as pessoas que estão à frente de clubes, né, os presidentes precisam também ter isso também bem direcionado para planejar todo o seu calendário, né, seu ano, é que realmente isso chega a uma decisão. Mas assim, eu também queria que você, né, já finalizando, fizesse assim um geral do que você, tudo que você viu dentro da CBF, como é que você enxerga o futebol também? Nós estamos aqui futebol brasileiro em si, lógico, o maranhense, mas o futebol brasileiro em si, já que nós estamos à beira de uma Copa do Mundo, né? Aí próximo, inclusive, né, a seleção está fazendo os jogos finais de preparação para definir realmente os seus relacionados, né? E aí eu queria também que, dentro dessa visão do próprio Ancelotti, que está lá dentro hoje é o treinador da seleção, queria que você também fizesse um, dentro da sua visão. Né? Pô, aqui no nosso estado, pelo interesse que existe dos clubes do estado do Maranhão, eu me refiro não só aos gestores, aos presidentes, como se a gente for parar para analisar, as próprias ligas, cada cidade tem a sua liga, os presidentes das ligas, eles são muito interessados também em desenvolver o futebol. Eu acho que se a gente fizer uma força-tarefa, no sentido de que de atuar, pensando, como você falou, ter um calendário, seja um calendário eficiente, em busca de patrocinadores. Eu te falo que a dificuldade grande que se tem hoje, que é natural, um patrocinador querer apoiar o futebol com o momento que se está, é difícil. Eu vou mais específico, é atrelar a sua marca à marca da federação hoje. Exato. Por mais que desgastante. Por mais que o patrocinador tenha interesse, mas é difícil. Por isso dá a importância desse momento ser sanado, resolvido. Sim. Aí eu falo mais, própria área da arbitragem, que pode ser, a gente escuta muito reclamações sobre a arbitragem, mas a gente precisa entender
que da mesma forma que um atleta precisa de calendário para jogar, a arbitragem precisa trabalhar para melhorar. Sim. Entendeu? Então, é um conjunto de ações que, se forem desenvolvidas, a gente sabe que o cenário vai ser um cenário bem melhor. E aí, voltando à sua pergunta, Eurico, tu é candidato à Federação Maranhense de Futebol? O que eu posso te afirmar é o seguinte: eu fico muito satisfeito com a quantidade de pessoas, além de você, que têm lembrado do meu nome. Tem lembrado do meu nome. É algo que tu vê como sendo que não te interesse? Não é isso. Eu preciso primeiro esperar as definições desse momento de intervenção, como que vai acontecer e quando será realizada a eleição da Federação Maranhense, para que a gente possa avaliar e analisar. Eu acho que hoje o ponto para mim principal é de eu estar sendo lembrado por muitas pessoas, e aí eu falo de clubes, até de ligas também, que têm conversado com a gente, mas a decisão a gente vai tomar no momento certo. E o futebol nacional, né? Essa a seleção, como é que você viu? Isso que eu a seleção porque você inserido na CBF, né? Visualizou bem isso. Eu vejo o seguinte: a gente tem um momento que é um momento muito importante e decisivo, Copa do Mundo. Proximidade bem grande. Seleção, com a contratação do Ancelotti, eu até tive o prazer ainda de, quando eu ainda estava na CBF, eu conheci o Ancelotti, eu fiquei muito amigo do Rodrigo Caetano. Bastante amigo dele, do Rodrigo Caetano. Então eu vejo que o trabalho que o Ancelotti está fazendo é um trabalho que está sendo bem feito. A única coisa que eu posso lamentar é que isso já poderia ter sido feito há mais tempo antes, mas não foi. Não adianta a gente ficar pensando lá atrás, olhando pelo retrovisor. Tem que trazer a solução. Vamos ver para frente. Exatamente. Acho sim que o Brasil tem totais chances de conquistar a Copa do Mundo. Eurico, mas por quê? Já que o Brasil não está entre os favoritos. Se a gente for parar para lembrar a nossa história em Copa do Mundo, o Brasil nas Copas do Mundo não chegou como favorito. Sim, verdade. Conquistou o título. Então, eu acredito muito de que o Brasil tem tudo para conquistar essa Copa do Mundo. E, além da conquista possível, o que a gente precisa é que haja um trabalho de continuidade nisso tudo. Porque aonde é que nós estamos perdendo o Brasil, na minha humilde opinião? O trabalho na base. Na base. Hoje, qualquer atleta, vou te falar do sub-BB, não é nem sub-15, ele já está indo para outros países. Sei que é algo difícil de se controlar. É difícil controlar. Mas, se nós tivermos a CBF intensificar o trabalho na base, dessas categorias menores, o atleta foi contratado por um clube inglês ou por um clube dos Emirados Árabes, foi contratado, mas ele vem jogar no Brasil para ter toda uma preparação. E a gente tem que ressaltar mais uma vez o trabalho que o presidente Sami tem feito junto à CBF, e pensando já em todo esse trabalho da base, fez toda uma reciclagem. Então eu acredito muito de que o Brasil vai avançar também pensando no amanhã, não só apenas no hoje. Perfeito. Amigos, a gente está encerrando, né, com essa visita ilustre, com esse cara internacional, né? Um gestor esportivo internacional dentro da oportunidade que lhe foi dada, né? E perfeito. E quero te agradecer, Uri. Tá obrigado, bom? obrigado. Por ter vindo, obrigado, por externar realmente aquilo que você pensa e dê sua breve abraço a todos aí, né? Te agradeço e eu vou finalizar, Carlos Ferro, repetindo que eu fiz um comentário agora há pouco. O beach soccer realmente fez com que eu conhecesse muitos lugares, seja no Brasil ou fora do Brasil. Mas o que mais me deixa feliz é o orgulho que eu tenho de dizer que eu sou maranhense. Perfeito. 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 Emocionante, né? O homem se emocionou. Gente, eu agradeço a participação de vocês, né? Quero deixar aqui um abraço a todos e que Deus nos abençoe.